Começa mais uma edição do JR 15 Minutos, o podcast da Record que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida. Os Estados Unidos entram na reta final para escolher o próximo presidente. A maioria das pesquisas aponta empate técnico. Com segurança reforçada, milhões de americanos decidem hoje o futuro do país pelos próximos 4 anos. O ex-presidente Donald Trump, do Partido Republicano, enfrenta a atual vice-presidente Kamala Harris, que representa o Partido Democrata. Segundo as últimas pesquisas, o resultado das urnas é imprevisível. Estão em jogo visões diferentes de temas importantes como economia, imigração, política externa, saúde, educação e direitos civis. Como funciona o sistema de votação nos Estados Unidos? Quais as principais diferenças entre os candidatos e como a política internacional é afetada pela eleição? Nesse episódio, vamos discutir as eleições nos Estados Unidos com um especialista em política externa, professor de Relações Internacionais do IBMEC Brasília, Ricardo Cacchiolo. Seja bem-vindo, professor. Eu que agradeço o convite. Quem nos acompanha nessa entrevista é o correspondente do Jornal da Record nos Estados Unidos, Vandrei Pereira. Vandrei, a votação termina hoje, mas o mundo vai precisar esperar um pouco para conhecer o novo presidente dos Estados Unidos, não é isso? Oi, Fara. Isso mesmo. Olá, professor Ricardo, tudo bem? Ao contrário do Brasil, que costuma declarar os resultados eleitorais em poucas horas, nos Estados Unidos a apuração deve demorar alguns dias e a expectativa é terminar até sábado. A lentidão acontece porque aqui é usado ainda o voto em papel, então cabe a cada estado fazer a sua apuração manual. E só depois, então, esses números são totalizados. Professor, uma das poucas semelhanças entre os sistemas eleitorais dos Estados Unidos e do Brasil é a realização das eleições a cada 4 anos, para escolher o presidente. Mas aqui, o voto não é direto no candidato. Explica pra gente um pouco dessa dinâmica, por favor. Bem, na verdade, realmente há uma diferença muito grande entre o sistema eleitoral americano e o brasileiro. Até pela configuração dos Estados Unidos, né? Os Estados Unidos são compostos por 50 estados e que há uma autonomia muito grande por parte desses estados no sentido de definir como esse processo eleitoral é conduzido a cada 4 anos com relação à votação para presidente. Então, cada estado tem sua peculiaridade. Existe o chamado colégio eleitoral, em que cada estado, de acordo com o tamanho da sua população, normalmente essa métrica que é adotada, ela tem uma quantidade pré-determinada de membros do colégio eleitoral que vão levar essa votação, na maioria em que tiver a maioria do estado, né, a votação seja para a Câmara, seja para o Trump, eles conseguem levar essa votação total de acordo com o número de membros do colégio eleitoral. O que é bom ressaltar é que dentro de cada estado, né, então há um peso maior, por exemplo, para estados maiores, como o caso da Califórnia, da Flórida, e estados menores, eles têm um número menor, obviamente, de um quantitativo de membros do colégio eleitoral que vão acabar indicando a quem será o próximo presidente dos Estados Unidos. A duração da apuração pode variar, né? Em 2016, o resultado foi divulgado na manhã seguinte à eleição, com Trump sendo declarado vencedor. Já em 2020, a contagem levou 5 dias praticamente até que a vitória de Biden fosse confirmada. Por que a duração da apuração dos resultados eleitorais nos Estados Unidos varia tanto de uma eleição para outra, professor? E a disputa acirrada entre os dois candidatos pode influenciar no ritmo dessa contagem de votos? Sim, na verdade, pelo fato de cada estado ter as suas próprias regras eleitorais, há estados que imediatamente após o final da votação eles começam um processo de apuração, há estados que começam no dia seguinte, então há uma variação entre o procedimento adotado por cada estado da Federação Norte-Americana. Até por isso há uma divergência, né, uma disparidade com relação ao processo que esses votos são computados. Há também uma possibilidade que, como já ocorreu em eleições norte-americanas anteriores, de haver algum questionamento com relação ao resultado. Isso também pode alongar esse processo, né? Então, a gente tem uma expectativa de, e para essa eleição de 2024, que dificilmente nós tenhamos a declaração de um vencedor ao final da terça-feira ou mesmo pela manhã da quarta-feira. Esse processo deve se estender por mais dias, né? E todo esse processo, né, esse processo de muito embate dentro dos estados, obviamente que ele acirra, né, essa percepção de antagonismo entre as partes envolvidas, né, entre democratas e republicanos, mas em grande medida isso não interfere na contagem final dos votos.
E é bom ressaltar que essa contagem ela já começa a ser iniciada, até mesmo pelo fato de que uma boa parte dos eleitores já votou por meio dos correios, né? Alguns estados da Federação Norte-Americana aceitam o voto enviado pelo correio, não só então no formato presencial, como a gente conhece no Brasil, mas também pelo correio. Então, é um processo que vai variar aí de estado para estado, né? Também depende muito do tamanho, obviamente, do estado, já que, diferentemente do que acontece no Brasil, os votos eles são apurados manualmente, né? Então não há um processo eletrônico como acontece no Brasil, em que o resultado sai em poucas horas. Professor, a eleição lá nos Estados Unidos é indireta por meio do colégio eleitoral. Tanto o Trump quanto a Kamala Harris precisam alcançar 270 votos do colégio para se eleger, como o senhor explicou. Agora, o que significa que um deles pode ganhar a presidência mesmo sem ter a maioria de votos? Como é que é isso? É porque, na verdade, é o seguinte, o que prevalece, né, a quantidade de membros do colégio eleitoral, como você salientou. Então, eles têm que alcançar a maioria de 270 votos, independentemente da quantidade de eleitores que votaram dentro de cada estado, né? Isso aconteceu, por exemplo, no caso da primeira eleição do Trump, né, contra a Hillary Clinton. A Hillary Clinton ela conseguiu ter um número maior de eleitores nacionalmente, mas o Trump acabou levando as eleições porque, computando os votos, né, a quantidade de membros do colégio eleitoral de cada estado, ele conseguiu chegar à maioria de 270. Professor Ricardo, quem vencer as eleições dos Estados Unidos vai governar uma nação de mais de 330 milhões de pessoas. Mas a disputa será decidida por eleitores de 7 dos 50 estados. Por que a corrida eleitoral está concentrada nesses locais? Avaliando as eleições americanas, é possível identificar alguns estados da Federação Norte-Americana que, por vezes, há uma prevalência dos eleitores dos democratas e, em um outro momento, da prevalência dos republicanos. Esses são chamados estados pêndulo, né? E esses 7 estados, identificados agora para 2024, serão definidores, de fato, das eleições, porque os outros demais estados, tradicionalmente, já existe, até por uma margem bastante grande, elas já acabam elegendo os seus membros do colégio eleitoral. No caso dos swing states, né, Arizona, Geórgia, Michigan, Pensilvânia, Carolina do Norte, existe aí uma alternância da prevalência de republicanos e democratas ao longo das últimas eleições. Então, exatamente nesses estados, a margem as pesquisas eleitorais têm demonstrado um empate técnico, uma margem realmente muito pequena para um ou outro candidato, né, com relação às pesquisas eleitorais. Então, realmente, esses 7 estados são identificados como os estados pêndulo e que serão protagonistas aí ao longo desse processo eleitoral no momento da apuração dos resultados. A eleição americana não é apenas uma disputa entre 2 candidatos e 2 partidos, é também um embate, né, entre 2 visões de como a maior potência do mundo deve se comportar na geopolítica internacional. Professor, o que está em discussão na corrida pela presidência dos Estados Unidos? Existe a política interna americana e a política externa norte-americana, né? Em termos de política interna americana, é importante a gente destacar quais são os temas que têm prevalecido e que têm demandado atenção por parte do eleitorado americano. Em primeiro lugar, a inflação. Os americanos eles nunca foram acostumados com a inflação e os Estados Unidos hoje convivem com uma inflação com um patamar alto, né, de acordo com a experiência norte-americana. Então, para o eleitor americano, isso é uma novidade obviamente ruim. Então, há uma atenção maior, né, por parte dos candidatos nas formas que eles controlarão a inflação a partir do momento em que eles tomarem posse a partir do dia 20 de janeiro. Né? Um outro ponto que é super importante para os americanos, tanto do ponto de vista interno, mas que afeta a política externa, é a questão dos empregos, né, da possibilidade do seu nível de renda. Há uma demanda muito grande para que, obviamente, esses empregos sejam preservados e que sejam aumentados esses empregos, né, o nível de emprego dentro dos Estados Unidos. E, no caso, por exemplo, do Trump, ele se utiliza desse argumento para poder, nas suas falas, né, nas suas promessas de campanha, avançar no sentido de aumentar o protecionismo norte-americano com relação, sobretudo, às importações chinesas, mas não só da China, né? Ele tem uma promessa de que, assim que assumiu a presidência, ele aumentar para 60% as tarifas de importação com relação aos produtos chineses e 10% as tarifas para os produtos de outros países, no sentido de proteger a indústria norte-americana
e de resguardar, né, os empregos norte-americanos, né, fazer com que as empresas norte-americanas possam se situar dentro dos Estados Unidos e ofertar empregos, de fato, para os americanos. A política externa, na verdade, ela não é uma temática que importa tanto ao cidadão americano comum. Então, por exemplo, o posicionamento na guerra da Ucrânia, no conflito entre Ucrânia e Rússia, não é um tema importante, que é muito levado em consideração. Já para a comunidade árabe dentro dos Estados Unidos, obviamente que o conflito entre Israel e Palestina já é uma temática que é mais levada em consideração. E uma parte importante é a questão de tributos, né, dentro dos Estados Unidos. A Câmara ela tem sinalizado de tentar aumentar o percentual de impostos para grandes fortunas, né, para empresários, empresas, para poder direcionar esses valores, esses recursos, né, obtidos a partir desse aumento de impostos, para o fortalecimento de programas públicos voltados para a classe média. Já o presidente Trump ele sinaliza no sentido de diminuir a quantidade de impostos para empresas, para torná-las mais competitivas e aumentar o número de empregos. Então, são vários embates, né, tanto do ponto de vista interno quanto do ponto de vista externo. E me lembrando aqui rapidamente, um ponto super importante aí em termos globais é a questão do meio ambiente, né? A candidata Kamala, ela sinaliza ser uma apoiadora de temáticas voltadas à preservação do meio ambiente, contra o aquecimento global. Então, prevalecendo, portanto, a permanência dos Estados Unidos dentro do Acordo de Paris, que é super importante nessa presença dos Estados Unidos, ainda mais aqui brasileiros, né, que nós teremos aqui no ano que vem a COP30, né, em Belém. Então, é um posicionamento importante, muito diferente aí do posicionamento do Trump, que, se eleito, muito provavelmente, uma das primeiras medidas do Trump vai ser exatamente sair do Acordo de Paris, porque isso foi uma medida que ele adotou no primeiro mandato dele. Professor, quais seriam os principais impactos das eleições americanas na relação diplomática entre Brasil e Estados Unidos, considerando as diferenças, né, nas políticas externas propostas pelos dois candidatos? Olha, primeiramente, o que eu entendo é que o Brasil ele tem uma tradição diplomática de ser bastante pragmático nas suas relações internacionais. Então, seja com a continuidade do governo Biden, ou seja, com a Câmara, ou com a volta do Trump, as relações do Brasil com os Estados Unidos elas permanecerão em um nível de estabilidade, né? Obviamente que a questão protecionista ela é importante, né? Ela pode afetar eventualmente o Brasil, né? Em alguns produtos específicos, no caso de aço e alumínio, né? Se a eleição de Trump for confirmada. Porém, como eu mencionei, normalmente as relações do Brasil com os seus parceiros elas acabam adotando a busca do interesse nacional, o pragmatismo nas relações internacionais. O que existe é que, dependendo de qual candidato for eleito, isso certamente vai impactar a nossa situação macroeconômica. Então, algumas medidas do Trump, que ele vem sinalizando, elas podem acabar impactando negativamente, no caso do Brasil, pelo fato de que as medidas por ele indicadas, sobretudo a questão do aumento do protecionismo, elas devem gerar um aumento da inflação dos Estados Unidos, né, dentro dos Estados Unidos. Ainda que ele fale que ele vai combater a inflação e zerar a inflação, isso não combina com a prática que ele quer adotar. Porque na medida em que ele aumenta o protecionismo, os produtos que deixarão de ser importados, eles terão que ser produzidos internamente e haverá um aumento do preço desses produtos, o que provavelmente gerará inflação, fazendo com que o Fed americano tenha de aumentar a sua taxa de juros, e aí o Brasil ele tem aí afetado a sua política também de juros por parte da viabilidade que o Banco Central tem de adotar também aumento de taxa de juros para poder segurar a inflação aqui dentro, e a taxa de juros e a inflação dentro do país, né? E aí isso deve ocasionar um aumento do dólar, a valorização do dólar frente à moeda brasileira, e que, por sua vez, isso acaba prejudicando, né, esse controle dos gastos também dentro do Brasil e as manobras que, eventualmente, o Banco Central pode adotar. Nos resta, então, aguardar o resultado. Muito bem, nós chegamos ao fim dessa edição do 15 Minutos. Agradeço a participação de Ricardo Caichiolo, especialista em política externa e professor de Relações Internacionais do IBMEC Brasília.
Professor, muito obrigado. Eu que agradeço. Agradeço também a presença do Vandrey Pereira, correspondente do Jornal da Record nos Estados Unidos. Valeu, Vandrey. Obrigado, Fara, e até a próxima. Esse podcast contou com a produção de David Bezerra e dos estagiários Fernando Russo, Isabela Santos e Yasmin Logrado. Sonoplastia de Diego Marcondes. Coordenação de conteúdo, Edivaldo Nunes e Deni Almeida. Direção editorial, Tiago Contreira. Vice-presidente de jornalismo, Antônio Guerreiro. Você pode acompanhar o JR 15 Minutos no portal r7.com, nas redes sociais do Jornal da Record e nas principais plataformas de streaming. Te aguardamos no próximo episódio. Até lá!